Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje vou falar um pouco sobre produção de queijo Minas Frescal. Vamos iniciar a atividade falando sobre a definição, né? De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, na Instrução Normativa 62 de 2011, de 30 de 12 de 2011, na Portaria número 352 de 4 de setembro de 1997, entende-se por queijo Minas Frescal o queijo fresco obtido por coagulação enzimática do leite com coalho e ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não com a ação de bactérias láticas específicas. Ainda segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, o queijo deve apresentar massa crua, coloração esbranquiçada, consistência mole e textura fechada. Normalmente é vendida na folha na forma cilíndrica, com peso variando de torno de 200 gramas a 3 quilos. Agora, segundo a classificação do queijo, o queijo Minas Frescal é um queijo semigordo, de alta umidade, a ser consumido fresco, de acordo com a classificação estabelecida no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos. Falar um pouco dessa preparação do fermento utilizado no queijo Minas Frescal, que são duas bactérias diferentes, né? O Lactococcus lactis, que é essa da esquerda, e o Lactococcus cremoris, que é o da imagem da direita, que são duas bactérias que se reproduzem melhor em uma faixa de temperatura de 30 a 37 graus Celsius. Falar agora o que se precisa, né, para a preparação do fermento, que é necessário que se possua a cultura mãe, né, para auxílio do início do processo de fermentação das bactérias, uma geladeira, um pouco de leite, fermento comercial, frasco de vidro graduado e com tampa, e um termômetro próprio para uso em processamento de alimentos. Após já ter adquirido todos os equipamentos necessários anteriormente dito, o preparo do processo de repicagem para a obtenção da cultura mãe se inicia com a esterilização do frasco de vidro graduado com tampa em água fervente por 10 minutos. Depois coloque-se quantidade de leite que couber no frasco e mantenha-se em banho-maria a 90 graus Celsius por 30 minutos. Posteriormente, resfrie o leite até a temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus Celsius, né, para o crescimento das bactérias fermentadoras. Acrescente o fermento comercial ao leite, feche a tampa e agite. Mantenha o frasco em repouso em temperatura ambiente por 15 horas. Após isso, conserve a mistura na geladeira. Após a obtenção da cultura mãe, para o preparo do fermento utilizado no tanque de coagulação, terá que ter uma quantidade de 1 a 1,5% da quantidade de leite que será utilizado. Aí separa esse 1% do leite total, exemplo, 1 litro de leite do total de 100 litros, né? E coloque em banho-maria 90 graus Celsius por 30 minutos. Depois resfria até 25 graus Celsius. Pegue 10 ml ou 2 colheres de sopa da cultura mãe, ensinada no slide anterior, e misture ao leite. Deixe em repouso por 15 horas até alcançar os 25 graus Celsius. Separe 10 ml do leite coagulado e guarde para uma futura repicagem. Esses 10 ml darão para os 100 litros de leite anteriormente exemplificado. E para a manutenção do uso do fermento, é aconselhável separar toda semana 5% da cultura mãe para fazer uma nova repicagem. Qualquer alteração sensorial ou de tempo no processo elimine o fermento e prepare outra cultura mãe. Agora sim, vamos falar um pouco sobre os processos de produção, né? Deixei a imagem aqui na direita falando sobre as etapas, né, de pasteurização, preparo do leite para a coagulação, tratamento da massa, agitação, reformagem, salga, embalagem e armazenamento. E algumas peculiaridades do queijo Minas Frescal, né? O queijo, por ter uma massa crua, não sofre aquecimento na sua preparação, porém o leite utilizado tem que ser previamente pasteurizado. Também não sofre o processo de cura ou maturação, que são processos comuns em outros tipos de queijo. E também uma observação importante aqui. Atenção aos possíveis surgimentos de furos uniformes no queijo, que é um indicador de contaminação por micro-organismos decorrente do mau preparo do produto e pode gerar alterações de sabor e aroma, além de prejudicar nossa saúde. Aqui tem uma imagem onde demonstra melhor os furos uniformes no queijo, que é sinalizador, né, de micro-organismos potencialmente patogênicos no queijo, né. Falar um pouco sobre a pasteurização, né, que pode ser feita de duas formas. A pasteurização lenta do leite, que vai ser basicamente colocar em um tanque, 65 graus Celsius por 30 minutos. E a pasteurização rápida do leite, né, que é realizada em trocador de calor a placas, de 72 a 75 graus Celsius por 2 a 15 segundos, que é mais utilizado em grandes volumes de leite, né. Nesse trocador de calor a placas, passam dois fluidos entre essas placas, né,
que vão fazer a troca de calor ser bem mais eficiente. Uma observação, que em ambos os processos o leite precisa ser imediatamente resfriado, até 34 graus Celsius, né, para não perder aspectos sensoriais do leite, né, e evitar a proliferação de micro-organismos que restaram após a pasteurização do leite, né. Nós já sabemos que a pasteurização é um processo fundamental para a eliminação de micro-organismos patogênicos, porém ela também elimina também uma boa parte do cálcio solúvel do leite, fazendo-se necessário a adição de 0,02 a 0,03% de cloreto de cálcio totalmente diluído em água, em proporção à quantidade inicial do leite. Por exemplo, em 100 litros de leite é necessária a adição de 20 a 30 gramas de cloreto de cálcio. Com essa adição, dá mais elasticidade à massa do queijo e auxilia a coagulação. Porém, tem que tomar cuidados com o excesso, né? Porque a massa pode ficar dura e amarga demais. Falando agora do preparo do leite para a coagulação. Após o leite pasteurizado ter sido adicionado cloreto de cálcio, será necessária a adição de 1 a 1,5 do fermento comercial ou anteriormente ensinado, em relação à quantidade de leite total que será utilizada. O processo de fermentação produzirá ácido lático, diminuirá o pH, eliminando micro-organismos patogênicos, melhora a consistência do coágulo e facilita a remoção do soro de leite. Uma observação: para grandes produções de queijo, recomendo a utilização do fermento cultura DVS, por ser utilizado direto ao leite, não necessitado do preparo do fermento previamente citado. Falando sobre a coagulação agora. A coagulação enzimática é o processo que forma a massa do leite, a coalhada, devido à ação do coalho, enzimas que são proteínas com propriedades específicas, sobre a caseína, que é a proteína do leite. O coalho deve ser inserido ao leite pasteurizado após já ter colocado o cloreto de cálcio e o fermento, em uma quantidade previamente estabelecida pelo fabricante do produto, para evitar o amargamento do queijo. Deve ser diluído em água límpida, fervida ou filtrada antes de ser inserido ao leite. E para melhor atuação do coalho, ao leite deve-se manter a temperatura de 32 a 34 graus Celsius. Acrescentar o coalho aos poucos sob agitação por no máximo 3 minutos. Mantenha o leite em repouso em média 45 minutos até que chegue ao ponto de corte. Após o soro apresentar uma cor verde amarelada, é sinalizado o final da coagulação nesse momento. Se faz o corte da coalhada para retirar do soro. Tem outras formas de se analisar o ponto de corte, que pode ser determinado usando as costas da mão, né? Pressionando a massa próxima à lateral do recipiente. Aí se a massa se solta com facilidade, está na hora de se cortar. Também pode-se usar uma faca ou uma espátula para furar a massa, e se a massa não se despedaçar após o furo, estará no momento de certo para o corte. A partir do auxílio de uma faca, também devidamente limpa e higienizada, vocês fazerem uma leve incisão. Quando eu falo uma leve incisão, pessoal, é introduzir a ponta da faca sobre a superfície da massa. Observe, não sei se está ficando legal aí, espero que sim. E depois, por baixo da incisão que vocês fizeram, vocês fazerem uma leve pressão para cima. Olha o que tem que acontecer. A massa já se mostra consistente, brilhante, tá? Untosa, ou seja, com a característica desejada. E no fundo da incisão que você fez, do corte que você fez, tem que brotar soro. Esse é o momento ideal, o ponto ideal para nós procedermos com o corte dessa massa. Existe uma outra maneira de você também, com a mão devidamente limpa, com a luva adequadamente colocada, você utilizar, tá, a palma da mão nesse sentido e fazer uma leve pressão sobre a superfície. E se houver desprendimento da massa em relação à parede do utensílio, também já é uma outra maneira de você verificar o ponto ideal de corte dessa massa. Após a coagulação da massa, o corte da massa pode ser iniciado. E pode ser feito com equipamento chamado lira, que é o mais indicado, pois tem padronização entre a distância dos fios. Onde se utiliza uma lira com fios horizontal primeiro, né? E logo em seguida utiliza uma lira de fios verticais. Para tentar padronizar os cubos com em média 1,5 a 2 cm de aresta. Caso não possua o equipamento a lira, né, pode-se utilizar facas, sempre tentando deixar o corte mais homogêneo possível. Após o corte, deixe os cubos em repouso por 5 minutos. Aqui na direita deixei a imagem de uma lira vertical e uma horizontal. É importante saber o ponto de corte certo
pois se realizar antes do ponto, quando o soro ainda está leitoso, perde a caseína e a gordura. E se a realizar após o ponto, a massa fica rígida e prejudica a retirada do soro do leite. Falar agora sobre agitação e formagem. Na agitação, mexa os cubos lentamente por 1 minuto e em seguida deixa em repouso por 3 minutos, repetindo esse processo até que os cubos apresentem maior consistência e o soro esteja límpido e com a coloração esverdeada. Esse processo dura em média 20 a 30 minutos. E outra forma de se identificar que está no fim do processo é a depositação de grãos no fundo do recipiente. A enformagem, após o processo de agitação, deve-se colocar os cubos em formas plásticas de formato redondo e com fundo furado, para que o soro escorra, né? O queijo não precisa de dessorador para tirar o soro, pois é um queijo muito úmido, e o seu próprio peso na forma já é o suficiente para levar à prensagem. É fundamental virar os queijos de lado na forma 2 ou 3 vezes, sendo a primeira realizada 30 minutos após o início da enformagem. Então, pessoal, concluído toda essa fase de fazer a enformagem, a gente esperou aí de 15 a 20 minutos. Notem que o processo de soragem avançou, é possível a gente perceber o depósito de soro no final, porque, olha, né, a massa ela vai naturalmente dessorando, e agora é o momento que a gente vai fazer a primeira viragem. Então, com auxílio de uma forma, nesse momento a gente faz o encaixe mais perfeito possível e a gente gira a massa dentro da outra forminha. Começa a notar que ela já vai adquirindo o formato característico para o queijo e que é, obviamente, conferido pela forma. Então, é importante a gente sempre deixar uma forma sobrando entre as várias que a gente tem. Olha aqui, eu repetindo o processo, né? Muitas vezes ele sai um pouco da posição correta, mas com umas leves pancadinhas é possível a gente ir fazendo a viragem dos mesmos. Então, eu vou repetir isso. Na salga, é importante salientar que o sal é fundamental para o queijo, pois dá sabor, controla a umidade e auxilia na conservação. Nesse queijo específico, é feita a salga seca, que é a adição de sal na superfície do queijo quando já está devidamente formado. Após os 30 minutos de forma, quando se vira o queijo na forma, adiciona sal do outro lado da massa. Outra maneira seria aplicar o sal após a retirada do soro. E no armazenamento, o queijo pode ser armazenado em sacos plásticos selados. Acúmulo de líquidos soro na embalagem é comum devido à alta umidade do queijo. É fundamental que o queijo seja armazenado sob refrigeração, para evitar a proliferação de micro-organismos e aumentar o tempo de prateleira. Aqui estão as referências utilizadas. E é isso, obrigado pela atenção de todos. Tchau.